Boa noite, queridas amigas e queridos amigos do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil, nesta noite de sexta-feira, dia 22 de julho de 2022, né, com o sol já em Leão, e com a força grande aí do número 22, do arcano 22, estamos no dia 22, no ano 22. Então, nada mais apropriado do que no dia de hoje falar um pouco sobre os mistérios maiores, que são os 22 mistérios maiores, os 22 arcanos maiores, e da sua origem, diretamente da tradição hermética do Antigo Egito. Então, o tema do nosso programa de hoje são os mistérios egípcios, e vamos enfatizar um pouquinho aí no que diz respeito ao legado que chegou até os dias de hoje, ao legado do tarô, ao legado dos arcanos maiores e dos arcanos menores. Mas vamos hoje falar um pouquinho mais sobre a questão dos arcanos maiores, né, sem dar spoilers. Daqui a pouco nós entramos nesse assunto mais especificamente. Tá certo, pessoal? Pois bem, a civilização egípcia, gente, ela se desenvolveu no decorrer de milênios. E segundo a tradição iniciática, segundo a tradição primordial, ela é bem mais antiga do que a história oficial nos fala. A civilização egípcia, ela é descendente direta dos Atlantes. Na verdade, os proto-egípcios, aqueles que originaram os egípcios, na verdade, eram remanescentes de povos, de civilizações atlantes que sofreram com os cataclismos, com os diversos cataclismos que provocaram aí o fim dos continentes e das civilizações atlantes no decorrer de vários milênios. Então, os proto-egípcios são originários dos Atlantes, que imigraram de uma parte de um continente atlântico, onde hoje se localiza o Brasil, não por casualidade, e sim por uma relação de causalidade, né? O Brasil tem uma conexão oculta muito forte com o próprio Egito, né? O nosso ex-presidente, nosso saudoso presidente Juscelino Kubitschek, tem uma ligação oculta com a tradição hermética egípcia. Inclusive, por essa questão dessa ligação ancestral de JK com os antigos mistérios egípcios, estão diretamente relacionados à própria construção da capital do Brasil, da capital atual do Brasil, Brasília, no Planalto Central brasileiro, ali no paralelo 1415. Isso foi algo de lei, não foi aleatório, foi uma questão de necessidade evolucional e civilizacional, que não cabe falar agora nesse momento, a nossa belíssima capital, Brasília. Mas enfim, gente, então o Brasil possui essa conexão oculta com o Egito. Claro, isso aconteceu há milhares e milhares de anos, e os proto-egípcios começaram a se desenvolver ainda dentro do que eles tinham, do que eles receberam como legado dos conhecimentos da sabedoria iniciática que se tinha na Atlântida, nas civilizações atlantes, e disso originou os primeiros mistérios, podemos dizer assim. A própria mitologia egípcia é originária deste conhecimento, desse legado dos próprios atlantes. As próprias figuras de Osíris, o Sol, Ísis, a Lua, Horus, o filho de Osíris e Ísis, o mito de Osíris,
está relacionado a esse legado, né? E foram, podemos dizer assim, os primeiros mistérios da própria evolução, podemos dizer assim, da civilização egípcia. Os mistérios de Ísis e Osíris, muito, muito, muito antigos, ainda de Óbidos, né? Da cidade de Óbidos. Posteriormente, isso também há muitos e muitos milênios, surge a figura lendária, mítica e gloriosa do deus Tote. Deus Tote, que é mais conhecido como Hermes, ou Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande. Essa figura incrível, essa figura grandiosa de Hermes, que foi legatário da própria tradição vinda dos Atlantes, não é? Da própria tradição dos mistérios de Osíris e Ísis, certo? Mas Hermes, o deus Tote, foi o responsável pela instituição dos mistérios, tá? Da tradição dos mistérios herméticos que chegaram até nós através dos egípcios. Então, gente, o legado de Hermes é imenso. Hermes deixou grandes obras, muitas delas não chegaram até nós. As que chegaram já dão uma noção da grandiosidade do seu trabalho, da grandiosidade da sua obra e do seu legado. Podemos citar a Tábua de Esmeralda, a lendária Tábua de Esmeralda, né, fonte das próprias 7 leis herméticas, né, das grandes 7 leis herméticas, e também dos próprios mistérios maiores e menores, dos 22 mistérios maiores ligados ao sagrado e dos 56 mistérios menores ligados aí às questões humanas, que acabaram originando o que hoje nós conhecemos como 78 arcanos do tarô. Hermes nos deixou a filosofia hermética, e a base principal da filosofia hermética que existe até hoje está no Corpus Hermeticum. Embora, como eu disse, muita coisa tenha se perdido, não tenha infelizmente chegado até os nossos dias, mas diz-se que o deus Tote, Hermes o Trismegisto, escreveu uma obra extremamente extensa e que envolvia os mistérios, que envolvia a filosofia, teogonia, teologia, taumaturgia, medicina, enfim, era algo extremamente vasto. Hermes é chamado o Trismegisto, o 3 vezes grande, porque está relacionado ao próprio mistério da Trindade, da manifestação trina, do triângulo da manifestação, né? A manifestação que é representada por um triângulo, é o triângulo da espiritualidade, dos 3 estados de consciência mais elevados no ser humano, ainda latentes, ainda não manifestados, mas Hermes é chamado de 3 vezes grande porque ele é grande como um deus, né? O deus Tote, que acabou sendo absorvido pelos gregos, né? Pelos gregos, pela mitologia grega e a instituição dos mistérios gregos também, como Hermes o Grande, o Trismegisto, e depois como Mercúrio pela mitologia e pela tradição latina. Então Hermes é grande como Deus, é grande como uma casta de sacerdotes, uma linhagem de sacerdotes, uma linhagem iniciática de sumos sacerdotes, de grandes hierofantes, que eram os guardiões dos mistérios, e também grande como homem, como ser humano. Então, esses 3 aspectos. E provavelmente, né, Hermes, provavelmente não, podemos dizer com certeza, Hermes não é uma figura, não foi apenas um homem ou um ser humano, mas foi uma linhagem avatárica. Foi uma linhagem de mestres que se manifestaram no Antigo Egito no decorrer de vários milênios. Tá bom, gente? Pois bem, temos a instituição, portanto, dos mistérios da própria
dos próprios mistérios herméticos, da própria tradição hermética. Essa tradição, ela atingiu, podemos dizer assim, atingiu o seu ápice, gente, durante a 18ª dinastia faraônica, especialmente com o advento de um grande ser, na verdade, de dois grandes seres, um aspecto masculino e um aspecto feminino, que foi o grande faraó Amenófis IV, também chamado de Cunaton ou Akhenaton, e a sua esposa, sua contraparte, Nefertiti. O faraó Amenófis IV Cunaton fez uma grande reforma, além de fazer uma grande reforma no Estado egípcio, que se encontrava numa grande decadência, também promoveu uma reforma religiosa muito grande. A parte religiosa do Egito também estava passando por uma grande decadência. Havia se perdido muito da essência dos mistérios de Ísis e Osíris, dos mistérios herméticos. O clero havia entrado numa grande corrupção e a religião egípcia se tornou algo vazio, algo apenas como pró forma. Qualquer semelhança com os dias atuais, né, isso eu digo das religiões em geral, não é mera coincidência. Pois bem, gente, Amenófis IV, no seu curto reinado, ele reinou por volta de 1370 a 1380 a.C., no seu curto reinado, ele instituiu essas grandes reformas, mas, infelizmente, né, elas não foram continuadas pelo seu sucessor, Tutankhamon. Na verdade, Tutankhamon restabeleceu o status quo, né, o status anterior, enfim, deixando para trás aí o trabalho glorioso que Cunaton e Nefertiti promoveram com a instituição, inclusive, de uma ordem, de um protótipo aí de uma própria, que originou a própria maçonaria egípcia, a ordem dos Rosacruzes Andrógenos. Foi uma ordem, uma fraternidade iniciática mista, tanto masculina como feminina, instituída pelo casal, pela parelha, Cunaton e Nefertiti, e que acabou aí originando a própria tradição da maçonaria egípcia e a própria tradição, muita relação com a própria tradição rosacruciana que chega aos dias de hoje. Cunaton e Nefertiti tiveram 7 filhas, na verdade 8, né? 8 filhas que são chamadas na tradição de Pleiades, né? Então elas têm uma relação inclusive com a própria constelação das Pleiades, que não cabe falar agora devido à escassez do nosso tempo, gente, mas é um assunto muito bonito, muito interessante, podemos voltar a falar no futuro. Fazer uma pequena pausa para passar alguns recados para vocês, minhas amigas e meus amigos. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, entrar em contato com Semente Abstrata, escreva um e-mail para o endereço esfinge137@gmail.com. E se você ainda não fez a sua inscrição, corra e faça, pois estamos com as últimas vagas disponíveis para a nova oficina na Rota do Tarô. Essa nova oficina, nessa 4ª edição da oficina presencial na Rota do Tarô, nós vamos abordar os 78 arcanos. Vamos falar dos 22 maiores e dos 56 menores também. Veremos tanto a parte teórica como a parte prática. Daremos bastante ênfase à parte prática, né, com sugestões de jogos. Vamos ali praticar juntos o tarô. Vai ser uma jornada, uma imersão num final de semana, começando no dia 30 de julho, sábado, às 13h30, fechando às 19h30 do sábado e recomeçando no domingo, dia 31, às 13h30 e fechando às 19h30. Então vai ser uma jornada intensiva pelos 78 arcanos, vai ser um trabalho
muito, muito, muito legal. Vai ser um trabalho muito rico para todos nós. Então, corra e garanta a sua vaga pelo WhatsApp. Faça a sua inscrição e tire dúvidas, não é? Pelo WhatsApp, número 11 99 112 1707. 99 112 1707. A oficina, gente, esse curso vai ser realizado no bairro do Sumaré, em São Paulo, nas proximidades da estação Vila Madalena do metrô, a 600 metros da estação Vila Madalena, na rua Paracuê, número 188. Espero encontrar, aliás, nos encontraremos lá na semana que vem, então. Teremos um fim de semana aí com muito aprendizado e muitas experiências. É uma grande vivência. É isso, gente. Vamos voltar, então, esses próximos 10 minutinhos de programa, falando sobre os mistérios egípcios. Agora eu vou trazer a vocês alguns aspectos no que diz respeito às provas pelas quais o neófito, o postulante, o discípulo, era submetido para ser admitido na iniciação nos mistérios maiores. Como eu disse, os mistérios maiores, os 22 mistérios maiores, são os mistérios ligados ao sagrado, os arcanos ligados aí às questões sagradas, ocultas, herméticas. Certo, gente? Então, existiam, na verdade existem, né, diversas fraternidades, ginas, fraternidades iniciáticas nas terras do Egito. Podemos citar algumas, como Heliópolis, como Mênfis, e como as grandes fraternidades de Luxor e de Karnak. A fraternidade de Luxor relacionada aos mistérios menores, aos 56 mistérios menores, e a fraternidade de Karnak aos 22 mistérios maiores. Existe também a fraternidade de Heliópolis e também existem outras fraternidades ali existentes no Oriente Médio, tá? No Líbano, na Líbia, etc., que não cabe falar agora. Pois bem, gente, essas fraternidades, muitas delas funcionavam nos subterrâneos das pirâmides e da própria esfinge de Gizé. Debaixo da esfinge de Gizé existe uma entrada para câmaras subterrâneas onde eram praticadas as provas, onde o neófito era submetido às provas que o levavam, né, se ele fosse admitido, não se admitia qualquer erro, né, qualquer vacilo, o neófito era reprovado e até chegar ao santuário, até se defrontar com Ísis, que é a própria guardiã dos mistérios. Pois bem, gente, essas provas elas envolviam teste da inteligência, teste da força moral do candidato, do neófito, e elas envolviam provas de coragem, de humildade. Existia também uma prova de abismo, de escuridão, uma das provas no abismo, a escuridão, e relacionada a essa prova, ao candidato eram apresentados os 22 arcanos maiores, né, como representações da própria Tábua de Esmeralda, né, desse legado. Aí os arcanos foram trazidos através da lendária Tábua de Esmeralda, legada por Hermes o Trismegisto. Pois bem, gente, existia uma câmara na qual o hierofante, o grande sumo sacerdote, apresentava ao neófito os 22 arcanos maiores, que eram pintados, eram dispostos em afrescos em um corredor, 11 de um lado e 11 do outro. Pois bem, os 22 arcanos maiores,
eles representam as lâminas de ouro, enquanto os 56 menores as lâminas de prata. E eles representavam as vogais do alfabeto sagrado Censar. Posteriormente foram incorporadas as 22 letras do alfabeto sagrado hebraico com relação aos 22 arcanos. Mas, gente, vejam que bonito o que era dito, o que o hierofante dizia ao candidato, ao neófito, durante a instrução dos arcanos. Filho da terra, seja bem-vindo. Você escapou do poço ao descobrir o caminho da sabedoria. Poucos aspirantes aos mistérios triunfaram sobre esse teste. Todos os outros sucumbiram. Já que a grande Ísis é a sua protetora, ela o conduzirá, eu espero, são e salvo ao santuário onde a virtude recebe a sua coroa. Não devo esconder de você que outros perigos se escondem no caminho, mas tenho permissão de encorajá-lo pela explicação destes símbolos, cujo entendimento cria para o coração do homem uma armadura de invulnerabilidade. Venha comigo e contemple estas imagens sagradas. Ouça atentamente as minhas palavras e, se puder guardá-las em sua memória, os reis do mundo serão menos poderosos do que você quando retornar à terra. A ciência da vontade, o princípio de toda a sabedoria e fonte de todo poder estão contidos nos 22 arcanos, ou hieróglifos simbólicos, em cujos respectivos atributos ocultam certos significados, e os quais, assimilados como um todo, compõem uma doutrina absoluta, memorizada por sua correspondência com as letras da língua sagrada e com os números que são conectados a essas letras. Cada letra e cada número, contemplados pelos olhos e proferidos pela boca, expressam uma realidade do mundo divino, do mundo intelectual e do mundo físico. Cada arcano, feito visível ou tangível por qualquer uma destas pinturas, é a fórmula de uma lei da atividade humana em sua relação com as forças espirituais e materiais, cuja combinação produz os fenômenos da vida. Muito bonito, não é, pessoal? Muito bonito mesmo. Após a instrução nos arcanos, o neófito passava pelas provas alquímicas, pela prova do fogo, pela prova da água. Posteriormente, ele adentrava a uma grande câmara, onde no fundo existia uma grande estátua de Ísis, a guardiã dos mistérios. Né? Qual o arcano de Ísis? Já falamos aqui no Semente Abstrata. O arcano 2, a papisa, a sacerdotisa. Pois bem, antes do neófito poder se defrontar, não é, com Ísis, para que Ísis revele os mistérios ocultos pelos seus véus, pelos véus de Ísis, o candidato tinha que interpretar um horóscopo. Existia nessa grande sala uma mesa muito grande, redonda, que representava o próprio zodíaco, as próprias 12 casas zodiacais, e existia ali um dispositivo que mostrava, né, aos que estavam presentes as disposições dos astros naquele momento. Então, essa era mais uma prova, a prova da astrologia. O neófito tinha que interpretar corretamente, com 100% de precisão, um horóscopo. Vejam, não é tanto o tarô como a astrologia, né, e tantas vezes nós falamos aqui no Semente Abstrata da relação direta entre os dois, essas duas ciências, esses dois instrumentos da sabedoria sagrada. Pois bem, gente, depois ele passava pela prova do juramento, pela prova do veneno, né, testando aí a questão da confiança, não é?
a prova do veneno e, finalmente, a prova da tentação. A prova da tentação, né? Aí ele, passando por essas provas, não é verdade? Ele superando essas provas, o candidato superando essas provas, ele era finalmente admitido como discípulo, admitido como neófito. Aí começava um grande processo de preparação. Tá? Ainda muito longo, de muitos anos, até ele poder realmente, né, ter o título aí de iniciado, de hierofante, de guardião dos mistérios. Certo, gente? Nosso tempo se esgotou. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema é fascinante e é um tema muito longo, muito extenso. Teremos oportunidade de falar novamente sobre os mistérios egípcios, sobre as iniciações egípcias em outras oportunidades, mas hoje ficamos por aqui. Esperamos por vocês na semana que vem. Tenham todos uma semana iluminada. Um grande abraço.